Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos da Rádio Sensorial FM, nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Falando mais uma vez com você em mais uma quinta-feira do nosso programa. Aqui quem vos fala é o Paidu Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas. Bom, todos sabemos que estamos passando por uma crise, né, pessoal? Não só financeira, econômica, mas uma crise de saúde também, devido à pandemia do Covid-19. Não está sendo fácil para nós, não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para você, não está sendo fácil para todos. Mas tenho muita fé nos nossos orixás, tenho muita fé nos nossos guias, que tudo vai se resolver devagar à medida que tem que ser resolvido. Por um outro lado, nós entendemos também toda essa situação governamental do nosso país, que se julga muito difícil, não é mesmo, pessoal? Muito complicado. Mas não estamos aqui para falar de política, não estamos aqui para falar de doenças. Estamos aqui para falar do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial: magias na Umbanda. Muito bacana. Peço a benção aos meus parceiros, Pai Dermes de Xangô, Pai Joãozinho Galerani e Pai David Omolu. Sintam-se abraçados a todos os nossos parceiros do programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre com vocês aqui. E é claro, a vocês, ouvintes, sempre escutando o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, todas as quintas-feiras às 10 horas na Rádio Sensorial FM. E aprendendo mais sobre Umbanda, desmistificando a Umbanda. Então isso é muito interessante, é muito bacana, né? Então vamos começar o nosso primeiro bloco falando sobre magias na Umbanda. Eu me recordo que no programa passado de velas na Umbanda, nós também dissemos a relação das velas com a magia. Vamos começar a falar da magia do anjo de guarda, não é? É a mesma coisa da firmeza de anjo de guarda. Para quem não entende, quando nós acendemos uma vela, quando nós firmamos uma vela para os devidos fins, ela se torna, sim, uma magia, não é mesmo? É diferente eu acender uma vela quando apaga a luz de casa, eu acender uma vela para encandecer, não é mesmo? Então, quando nós firmamos a nossa vela de anjo de guarda, quando nós emantamos a nossa vela, quando nós solicitamos a proteção, quando nós solicitamos a permissão para os nossos anjos de guarda, para poder trabalhar dentro dos nossos terreiros, para poder ter um convívio melhor, nós estamos firmando uma magia. Essa magia acaba quando a vela se acaba, quando a chama se acaba, quando o fogo se acaba, não é mesmo? Então, quando nós acendemos a nossa vela de anjo de guarda, emantamos ela, agradecemos ao nosso anjo de guarda, pedimos a permissão do nosso anjo de guarda, fazemos a nossa oração para o anjo de guarda, para que ele nos acompanhe em nossas vidas, seja uma vela palito, seja uma vela de 7 dias, não é mesmo? Então, nós estamos firmando uma magia, né? Fazendo a firmeza de anjo de guarda e iniciando uma magia,
não é mesmo? E essa magia acaba quando, Pai Edu? Acaba quando a vela acabar. Então, essa é uma das mais básicas da Umbanda que nós trabalhamos, não é mesmo? Agora nós temos as firmezas também. Nós poderemos ter uma firmeza, por exemplo, de Zé Pilintra, não é mesmo? Nós podemos deixar um marafo para o seu Zé Pilintra, acender um cigarro para o seu Zé Pilintra, realizar uma defumação para o seu Zé Pilintra, deixar alguns trocos e moeda para o seu Zé Pilintra e fazer uma firmeza ao seu Zé Pilintra, até acender a vela. Acendemos uma vela para o seu Zé Pilintra, fazendo a firmeza do local onde seu Zé Pilintra está firmado. Nós estamos iniciando uma magia, não é mesmo? Uma magia de seu Zé Pilintra, né? Nós rogamos a sua proteção, nós rogamos o seu conhecimento para perto de nós, não é? E que nossa vida que nos dê muita sabedoria para que possamos caminhar melhor em nossas vidas. Então isso é muito importante, não é mesmo? Da mesma forma como nós acendemos uma firmeza para os pretos velhos, pedindo muita sabedoria, pedindo muito discernimento, para que os pretos velhos nos acalmem nossos corações, né? Que acompanhem as nossas vidas, as nossas caminhadas, onde podemos deixar um cafezinho para um preto velho, não é mesmo? Um cigarrinho de palha ou um cachimbo. Nós podemos também deixar um doce, um pãozinho, né, para os nossos queridos e amados pretos velhos, né, a corrente das almas. E firmamos uma vela, podemos acender uma vela branca ou preta e branca para eles, agradecendo por todavia tudo que nos fazem, tudo que nos faz bem, não é mesmo? Por essas almas tão iluminadas, essas almas tão puras. E acaba sendo um modelo de magia também, né? E no próximo bloco nós vamos comentar sobre outros tipos de magia. Quais seriam outros tipos de magia dentro da Umbanda, né? O que seria magias dentro da Umbanda, né? Então nós sabemos que magia é tudo que se torna um ritual. Então, se nós temos o ritual de acender a nossa vela de anjo de guarda, se torna uma magia. Se nós temos o ritual de acender uma vela, de firmar o seu Zé Pilintra, nós estamos trabalhando com um tipo de magia, não é mesmo? Diferente de demandas, né? Nós sabemos que demandas são toda a carga negativa que nos é enviada, né? Mas será que existe magia para quebrar demandas? Fiquem ligados com a gente aqui no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. No próximo bloco eu volto para falar mais com vocês. Axé e Saravá. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio Maravilha chega aos 1001 Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Olá, meus amigos do programa Umbanda Sem Fronteiras. Voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, falando de magias na Umbanda, não é mesmo? Então nós comentamos sobre alguns tipos de magias, como firmezas e como alguns rituais dentro da Umbanda, não é mesmo? Agora, será que nós temos magias contra a demanda? É claro que sim, não é mesmo? Principalmente quando os guias espirituais eles estão em terra, né? Mas como assim, pai, guias espirituais estão em terra? As linhas de trabalho, seja ela caboclo, seja ela preto velho, seja ela um baiano, boiadeiro, marinheiro, seja nossos queridos herês ou os nossos amados guardiões, Exus e pombogiras, não é? Mas de que forma, Pai Du, seria realizada uma magia para quebra de demanda? Olha, pessoal, cada guia espiritual tem uma forma de trabalhar. Cada guia espiritual
tem um modelo, um conhecimento diferente que ele vem atuar aqui no nosso plano físico. É dada aberturas a eles. E eles, por si só, trabalham determinadas magias para quebra de demanda, outros tipos de magias e várias outras magias, não é mesmo? Ah, mas como seria esse tipo de magia, né, Paidu? Nós sabemos que há muito tempo, por exemplo, o uso da pólvora, ele foi muito proibido, foi muito bloqueado, não é mesmo? Por alguns, mas existem muitos terreiros que utilizam pólvoras. Por que, Paidu, utilizam pólvora? Porque pólvora trabalha muito com o elemento fogo, muito corte. Corte, Paidu, mas como assim? O corte, eu estou dizendo que são corte de feitiços, né? Corte de cargas energéticas, corte de energias, né? Trabalhando com elementais, né? A pólvora, ele é um elemento, ele é um elemental, né? Que se torna algo natural quando se é dissipado, né? Quando se torna algo natural, que se é dissipado, ele percorre o ambiente, ele se neutraliza, ele quebra as forças, ele corta os elos. Então isso é importante a gente entender, a gente saber, não é mesmo? Ah, mas como eu faço, Paidu? Geralmente são sacerdotes de templo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que utilizam, né, alguns elementais para dentro dos seus rituais, não é mesmo? Por exemplo, um ritual de descarga energética. Ah, mas como que é feito? Cada casa tem um jeito, cara. O sacerdote trabalha com uma força, com um elemental diferente, não é? Seja numa defumação, por exemplo, que não deixa de ser um tipo de magia, né? Ou pode ser até uma queima de enxofre de uma forma para dissipar toda a carga negativa, né, do ambiente. Depende de cada forma como que acontece. Outra forma também seria, por exemplo, utilização de outros elementais, punhais, ervas, não é mesmo? Fumos, bebidas. É trabalhado tudo isso em rituais. Por exemplo, rituais de assentamento. Nós já falamos em outros programas sobre firmezas e assentamentos. Quais são as suas diferenças de firmezas e assentamentos? E como seria trabalhar uma magia para um assentamento? Então se torna um ritual. O ritual, ele se torna uma magia também, devido aos seus elementais, aos elementos que compõem esse ritual magístico, não é mesmo? Então magia na Umbanda existem por diversas formas, não é? Ah, mas eu soube que tem uma mulher ou uma moça que ela incorpora uma pombogira e ela diz que essa pombogira é uma bruxa. Ah, mas como assim, Paidu, uma bruxa? Será que existe bruxas na Umbanda? A gente já ouviu falar, bastante gente ouve falar, né? E acaba alimentando essa tese de bruxa. E por que não? Porque uma pessoa com um grande conhecimento em alquimia, ela não pode trabalhar na Umbanda. Então a gente tem que pensar muito nesses tipos de situação, né? Então, por que não pode existir um químico desencarnado com grandes conhecimentos, não é mesmo, sobre a alquimia? E mais do que isso, né? Um físico, conhecimentos de física quânticas e outros mais, né? Isso não pode ser passado ao médium. Então, claro, que deve haver um grande e vasto conhecimento através dos elementais para se trabalhar com magias, não é? Não existe um curso magístico para isso, não é verdade, pessoal? Hoje nós vemos vendas de cursos
de magias, de tantas outras magias, e a gente procura parar, pensar e entender, né? Por exemplo, se nós temos uma magia de ervas para cura realmente funcional, por que essa magia de ervas não é passada de uma forma solidária às pessoas? Vocês conseguem compreender? Então as pessoas precisam ter senso crítico das situações, das coisas, não é mesmo? Mas eu fiquei sabendo que existem magia das ervas, que tem magia das velas, magia do fogo, magia das pedras, magia do ar. Qual é o benefício dessas magias para você? Ela realmente te faz um mago? Um mago não é um umbandista. Não vamos confundir as coisas, né, pessoal? Vamos encerrar mais esse bloco aqui. E no próximo bloco nós retomamos este tema magias. Meu saravá e grande axé. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Olá, meus companheiros, ouvintes do programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui é Paidu Perales falando com vocês do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas. Estamos no mais um bloco aqui, nosso terceiro bloco, falando de magias na Umbanda. É muito interessante, eu não poderia deixar de falar para vocês, relação de Umbanda Sagrada com Umbanda. Tá bom? Por que, Paidu, você vai comparar a Umbanda raiz, a Umbanda tradicional, né, com a Umbanda Sagrada? Vocês sabem como surgiu essa questão da Umbanda Sagrada? Por que foi criada a Umbanda Sagrada? E quem é o precursor de tudo isso? Não é mesmo? Então a gente começa a buscar a história da Umbanda, porque lá atrás, 1908, né, pai Zélio de Moraes, Zélio Fernandino de Moraes, 15 de novembro de 1908, quando anunciou a religião de Umbanda, criada por um brasileiro. No Brasil é uma religião brasileira por excelência, tá? Envolve o espiritismo, catolicismo, candomblé e a própria Umbanda em si, não é mesmo? Claro que com algumas normas que foram ditadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, não é mesmo? Depois disso veio a Umbanda esotérica, né, com da Mata e Silva, também a Umbanda Omolocô, né, sendo muito trabalhada, e depois a Umbanda Sagrada. Mas quando que a Umbanda Sagrada ela veio? Em 1999, com pai Rubens Saraceni, tá bom? Um grandioso Rubens Saraceni, um grande médium, né, por excelência. Mas por que ele precisou trabalhar e criar, né, a chamada magia divina, tá? São, se eu não me engano, 32 ou 34 graus magísticos, não é mesmo? Então o pai Rubens Saraceni, o porquê que ele precisou criar a magia divina, né? Ele não, mas o mago Seiman que o acompanhava, tá? E aí o pessoal começa a falar, mas por que foi criado então? O pai Rubens, ele abriu os dogmas da Umbanda, não é mesmo? Então, da mesma forma como no candomblé, a Umbanda, também havia muitos dogmas. Ah, mas qual que seria dogmas, Paidu? Dogmas são aqueles tipos de rituais, ou sacramentos, ou
algo que se torna do conhecimento do sacerdote, não dos filhos. O que era escondido ou que não era passado aos filhos de santo ou a alguns membros do terreiro, né? Então isso é dogma, aquilo que você guarda para você, né? Então o pai Rubens, ele abriu os dogmas da Umbanda, explicando como funcionava cada situação dentro de um terreiro de Umbanda. A partir de então ele começou a sofrer muita demanda, né? Muita carga negativa, muita energia negativa, e ele começou a ser concebido pelo mentor mago Seiman, né? Que trabalhou e criou as magias divinas, trabalhando em cima de mandalas para segurar toda essa carga energética, principalmente das demandas, e foi criada a magia divina. Agora nós entendemos que muitos dos umbandistas possuem muito senso crítico, né, das situações, e eu peço realmente bastante sabedoria e compreensão com os entendimentos que são passados, não é mesmo, pessoal? Então, a gente tem que, além de entender, estudar um pouco e notar as situações. Será que a magia divina ela é realmente algo satisfatório a nível de progressão para a sua vida ou para a do seu próximo, né? Ou será que eu posso abrir uma mandala de cura para tratar a cura de uma determinada pessoa? Quais foram esses resultados e quantos resultados positivos tivemos? Não é mesmo? Agora, a Umbanda tradicional, que vem com os guias trabalhando, os famosos pretos velhos com os nossos benzedores lá atrás, quantas pessoas não foram curadas e tratadas através, né, de suas magias, dentro dos seus benzimentos? É muito interessante. Então a gente tem que louvar pai Rubens Aracene, sim, por esse conhecimento que nós temos hoje, por essa abertura de dogmas, mas também não devemos esquecer daqueles lá atrás, com seu galinho de arruda, que nos limpavam e sanavam os nossos problemas de saúde, né? É muito interessante isso. Então as pessoas realmente precisam entender. E mais do que isso, né? É muito fácil a gente entender que a maioria das situações dentro da Umbanda é um mar de rosas, né? E você acreditar que você fazer parte de um terreiro de Umbanda, você vai se tornar um feiticeiro, não é mesmo? Se tornar um bruxo, se tornar algo magístico. Ou eu vou pegar um livro de São Cipriano, capa preta, né? Ou capa de aço, e vou me tornar um bruxo. Muito pelo contrário, pessoal. Tenham discernimento nas coisas, tá? É bom nós lemos e aprendemos com toda a certeza do mundo. Temos que aprender. Existem muitos cursos maravilhosos. Existe um curso do nosso querido pai Ronald Xangô, com o pai Vladimir de Oxóssi, Exu desvendando os mistérios, que é maravilhoso. Entendeu? Só que pode ter certeza que, principalmente os umbandistas mais tradicionais, não tratam Exus como seus amiguinhos de escolas, com abraços e beijos. Não é mesmo, pessoal? São entidades que trabalham na mesma vibração que a nossa, né? E que atuam em outras vibrações mais densas para nos ajudar. Assim como as pombogiras, que percorrem todo o umbral, né? São grandes socorristas, não é mesmo? Como o nosso querido pai Ogum, que consegue trabalhar em outras linhas, em outras vibrações, não é? Então temos que ter um discernimento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado sobre magias na Umbanda. Um grande abraço para vocês, meu saravá. Eu espero que essa questão da nossa pandemia, que tudo se resolva. Vamos continuar com as nossas orações, ficando em nossas casas, nos protegendo, com álcool em gel, com as nossas máscaras,
tomando os nossos devidos cuidados e cuidando dos nossos familiares da melhor forma possível. Um grande abraço a todos, meu axé, saravá. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Pai Dermes de Xangu em mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai David Omulu e por mim, este seu irmão. O tema de hoje é magias na Umbanda. Então, em primeiro lugar, de uma forma bem sintética, o que é magia? Magia, digamos assim, é a manipulação de elementos, ok? Evidentemente, isso pode ser feito para o bem ou para o mal. Para o mal, para prejudicar alguém, e isso vale na interferência do livre-arbítrio, como, por exemplo, as populares amarrações, magias para fazer alguém ficar doente, coisas terríveis assim. Qual a forma mais cotidiana de magia? Aquela que nós fazemos pelo pensamento e pela palavra, mais ainda pelo pensamento. Então eu posso fazer o bem para alguém, eu posso fazer o mal para alguém com o pensamento. Eu não preciso nem usar elementos. Às vezes a gente pensa assim, será que alguém fez uma magia para mim com vela, com tais elementos? Quando a pessoa está fazendo com o pensamento, com o ódio, com a inveja. A pessoa está fazendo para mim ou eu fazendo para a pessoa. Então por isso que o Mestre Jesus ensina a orar e vigiar, não é? Para que nós estejamos sempre atentos àquilo que nós estamos fazendo para o nosso bem e o bem do próximo. Esse é o primeiro ponto. Agora, como a magia é manipulação de elementos, tal qual nós vimos, existem os elementos que vão além do pensamento, elementos físicos como a vela que eu citei, a água, outras formas de bebida, o fumo, a pólvora, enfim. Essa manipulação, ela obedece a leis físicas e espirituais. Essa manipulação não vem de qualquer combinação, depende do meu objetivo, tanto para o bem quanto para o mal, utilizar tais elementos. E cada qual terá uma função no plano espiritual, no plano emocional e no plano físico, que estão interligados. Às vezes a gente pensa assim, o plano espiritual é um outro lugar, é uma outra dimensão. Por favor, me perdoem a garganta. É uma outra dimensão neste plano mesmo, dependendo do nível do plano espiritual. Evidentemente há outros mais elevados, mas não necessariamente um lugar físico como nós entendemos. Claro que ele ocupa um espaço, esse plano. Aqui o objetivo não é discutir física ou física quântica, mas assim, essa manipulação existe e o objetivo dela é definido por um ritual, no caso da Umbanda, um ritual específico de cada casa, de cada guia, enfim. E aí nós temos tudo aquilo que é feito para harmonizar ou desarmonizar. Evidentemente, numa casa de Umbanda, para harmonizar, favorecer, curar, beneficiar. Porém, a magia, mesmo quando positiva, mesmo como a que a Umbanda pratica, ela não vai substituir outras ações. É como a oração. Eu preciso ter a oração e a ação. Eu oro para encontrar emprego. Eu envio currículo, eu dou um telefonema, eu faço contato. A mesma coisa a magia. Quando nós fazemos uma energização, e aqui são vários tipos específicos, entregas com comidas ou ebós, com outros elementos também, manipulação de pólvora, vela, enfim. Quando essa magia é feita para beneficiar alguém, existe evidentemente o respeito ao livre-arbítrio, existe a harmonização, é como tomar um remédio, para a pessoa ficar mais forte e ela resolver aquilo que precisa ser resolvido. Eu digo sempre assim, que o orixá caminha conosco, não por nós. Às vezes ele até nos carrega no colo quando necessário, como um pai, como uma mãe, fazem com as crianças num terreno mais perigoso. Carregou, ajudou, agora desce a criança e a criança continua caminhando de mãos dadas,
à frente, ao lado. Então assim também existem as magias. Infelizmente, muitas pessoas, vou fazer até aqui um trocadilho, entendem as magias como uma solução mágica, mas uma solução mágica no sentido pejorativo. Eu vou lá, principalmente se eu pagar e pagar caro, aí as coisas vão acontecer, vão funcionar. Que coisas! O poder maior está em mim, o poder de decisão e ação. Por mais elementos que eu use, mesmo que eu me concentre numa técnica, numa casa, numa religião que cobre por isso, não vai haver garantias de que aquilo vai funcionar no sentido de tomar decisões por mim, de agir por mim, não. Então, seja para o bem ou para o mal, a magia funciona? Sim, ela depende de vários fatores, inclusive o estado de espírito de quem pratica a magia e de quem recebe. Porque eu posso orar para alguém melhorar e a pessoa fala, eu não quero melhorar nada, eu quero jogar tudo pro alto. Ou eu posso desejar o mal para alguém e essa pessoa estar tão equilibrada, tão harmonizada com a sua espiritualidade, consigo mesma, que aquilo não vai prejudicá-la. Em tempo, porque aqui é um bate-papo, é bem resumido, né? É um contato assim informal, bem gostoso entre nós. Não que uma aula, uma palestra não fossem encontros gostosos, mas aqui é bem resumidinho. O que vai acontecer? Em tempo é importante porque nem todos que nos ouvem são umbandistas. Na Umbanda só se pratica o bem. Na Umbanda a magia não serve para furar o livre-arbítrio de ninguém. Na Umbanda não se faz o mal. Isso tem que ficar bem claro e não vamos banalizar, tudo tem que ser feito magias ou com velas ou com comidas, não. Às vezes, quando é necessário um banho, quando é necessário uma entrega, quando é necessário um ebó, chame o nome que for, quando é necessário trabalhar com pólvora, os guias sempre vão nos dizer, sempre vão orientar, porque são elementos importantes para harmonizar na ação do físico, o espiritual, e na ação do espiritual, o físico. Porém, isso não é espetáculo, isso não é show de luzes. São remédios, digamos assim, que devem ser tomados quando necessários. E não porque eu acho a caixinha bonita, ou acho, continuando nessa imagem do remédio, a cor da pílula bonitinha. Lembrem-se sempre, a maior magia está dentro de mim. O amor, a vontade, o poder pessoal, o perdão. Uso os elementos materiais quando necessário. Uso os elementos materiais como mais um instrumento para a minha evolução, para o bem-estar, para a evolução dos meus irmãos também, desse planeta também. E estamos todos juntos de mãos dadas. Se um cai, eu caio junto, não é? Por isso vamos nos levantar e assim levantar também quem está de mãos dadas conosco. Abraço, gratidão e axé. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Hoje a gente vai conversar com a mãe Tatiana Rocha de Campinas, que tem uma casa maravilhosa na nossa cidade, uma ação social muito forte. Mãe Tatiana, bom dia, sua bênção. Conte para nós sobre a sua casa, sobre o seu terreiro, os horários de atendimento. Bom dia, Joãozinho. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Como você disse, nós estamos aqui em Campinas, no bairro de Barão Geraldo. Nosso terreiro se chama Terreiro de Umbanda Mãe de Deus. É um terreiro que começou muito piquititico, na sala de minha casa, com as bênçãos de meu pai. E foi crescendo até que nós precisamos alugar um barracão aqui. Depois de uma certa dificuldade, né? Nós alugamos alguns lugares, foi crescendo, foi aumentando. E agora nós estamos tranquilos aqui, né? Totalmente fechados agora por causa da pandemia, né? Nós temos uma página no Facebook, que é Terreiro de Umbanda Mãe de Deus, no Instagram, Terreiro Mãe de Deus, e atualmente nós fazemos uma live semanal, às terças-feiras, no mesmo dia dos nossos atendimentos, que a gente conversa com a consulência,
com os filhos da casa, quem pode estar presente. E tem sido assim que a gente tem mantido nossas ações, né? Dentro da espiritualidade da Umbanda, né? Tati, conta pra gente essa campanha que você está fazendo agora sobre as máscaras no seu terreiro, que é muito importante devido a essa pandemia que estamos passando. Quando nós tivemos que fechar as portas, nas 2 primeiras semanas, eu fiquei acompanhando as notícias e pensando como é que nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos fazer, né? Cada casa tem uma certa característica, né? A nossa casa tem um povo muito aguerrido, muito jovem, muito aguerrido. Depois que nós assistimos um vídeo que falavam que determinado país tinha conseguido segurar muito as contaminações com o uso de máscara, eu fiquei com isso na minha cabeça e eu comecei a fazer máscaras. E as pessoas que tinham algum conhecimento de costura, nós começamos a fazer as máscaras, até que um dia eu percebi que a gente, fazendo máscaras individualmente, a gente não ia dar conta da demanda, porque a demanda é muito maior. Na verdade, a demanda de máscaras pensando no Brasil, são milhões de máscaras que estão faltando, né? Então, eu conversei com Graciete, que é uma moça daqui, muito aguerrida também, muito ativa, uma costureira, ela tem a Áurea Arte em Tecidos, que estava fazendo sozinha máscaras para doar para um posto de saúde do Village. Eu comecei a conversar com ela e ela me dizendo, mas Tatiana, olha, precisa de 500 máscaras aqui, não sei quantas ali. Até que ela me falou que 3 comunidades aqui de Campinas estavam numa situação muito séria. Muito, mas muito séria mesmo. Então eu falei com o terreiro, com o povo, e falei, gente, vamos fazer isso. Foi uma parceria. A coisa funcionou e funcionou muito bem porque foi feita em parcerias, né? Então nós, do terreiro, ficamos responsáveis por montar a campanha junto à plataforma da Catarse, que é de financiamento coletivo. A Graciete ficou responsável por fazer as pontes com os outros coletivos que saberiam entregar, né, as máscaras nos lugares mais necessitados. A Central Única de Favelas é responsável por isso, pela distribuição. Um coletivo de costureiras que tem uma estrutura realmente com máquina industrial para poder fazer uma grande quantidade está na produção. E a Central Única já tem uma campanha chamada Mães da Favela. E nós nos unimos, né, pedindo 3.000 máscaras, dinheiro que daria R$ 8.100, incluindo os custos de administração da plataforma. E nós, em 4 dias, batemos a meta de uma forma linda. O povo de Umbanda, o povo de Axé se juntou a nós e a gente já conseguiu esses valores, né? Uma campanha muito bonita, muito, muito linda e muito rápida, porque é urgente. As necessidades de agora são urgentes, não dá para esperar. E foi isso que a gente fez, atrás do tempo, correndo no tempo, contra o tempo, né? Pedindo ajuda para poder ajudar pessoas que não podem esperar. É isso. Bom, gente, eu a chamo de Tati, desculpa se eu não estou sendo respeitoso, mas eu e a Tati temos uma amizade de muitos anos, temos muitas opções, pensamentos e atuações de vida no movimento social parecidas, né, Tati? Então, é uma amiga pessoal minha. Tati, como que você tem visto hoje a situação dos nossos terreiros estarem fechados pela pandemia? Desculpa se eu fui desrespeitoso, mas você é minha amiga particular, então eu lhe chamo de Tati mesmo. Meu querido, não tem problema nenhum. Se você me chama de Tati, eu te chamo de Joãozinho. O que eu acho dessa situação? Eu acho que a gente vai ter que ficar um tempo fechado e acho que nós precisamos começar a pensar no futuro, porque talvez essa organização que nós tenhamos hoje não seja mais possível.
A minha casa atende, por terça-feira, em torno de 250 pessoas. Mais, sei lá, 100 da corrente. Isso é uma aglomeração monstruosa. Eu tenho pensado muito como é que eu vou fazer de botar os meus filhos juntos. Vou botar meus filhos colados um lado ao outro, porque, obviamente, essa quantidade de gente, nós ficamos apertados ali. Eu tenho pensado muito como é que nós vamos resolver isso no futuro, né? Temos problemas sérios em relação a isso. Então, nós estamos sem conseguir pagar o valor total do aluguel do barracão. Tivemos que fazer uma negociação com a proprietária, que conseguimos, ainda bem, mas até junho. Depois de junho, eu não sei se eu consigo botar todo mundo de novo, eu não sei se eu devo botar todo mundo de novo. Perfeito, Tati. Faço suas as minhas palavras. Agora, para encerrar, agradecer a sua presença. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.